E hoje eu quero falar um pouco, como um devocional, sobre o espiritual. Trazer o que significa as finanças, o monte das finanças para Deus. Isaías capítulo 2, ele fala que do monte do Senhor procederá todas as instruções para todos os montes. E nós aqui estamos pregando essa mensagem já tem anos sobre os montes da sociedade, sobre os 7 montes de influência na sociedade. E um dos montes de influência da sociedade é o monte da economia, o monte dos negócios. A gente sabe que uma pequena parcela tem comandado, tem dominado, tem governado toda a sociedade por conta das cadeiras, por conta dos lugares altos que elas se assentam. Por exemplo, nós hoje estamos aqui, mas nós estamos debaixo de leis que alguns homens fazem essas leis, e claro, são homens e mulheres que nós elegemos para colocar ali, mas o que eu quero te trazer hoje é que esses homens, essas mulheres se reúnem e fazem as leis, e nós estamos submissos a essas leis. Então, se a lei for boa, ótimo, se a lei for ruim, vai ser ruim para todo mundo. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente que pequenas parcelas de pessoas com princípios, com valores, pequena parcela dessas pessoas estão assentadas nesses lugares de onde emana o poder. E nós, como igreja, nós temos esse chamado de discipular as nações. Isso é um dos chamados que nós temos como igreja. Então nós temos a responsabilidade sim de nos reunirmos, nós temos a responsabilidade sim de fazer cultos, de prestar cultos, nós temos sim a responsabilidade de fazer ações sociais, nós temos a responsabilidade de tudo aquilo que você conhece sobre igreja, sobre 4 paredes, mas nós também temos responsabilidade fora das 4 paredes. Nós somos chamados como sal e luz dessa terra, por quê? Porque o sal ele simboliza exatamente isso, algo de valor. Como que é isso, pastor? Algo de valor? Naquela época, os soldados romanos eram pagos com sal, porque era uma das moedas mais caras daquela época. Por isso que hoje você conhece um termo chamado salário. Quantos aqui sabem de onde deriva a palavra salário? E a grande questão é essa: quando os soldados iriam ser pagos, navios paravam e eles traziam o sal ali por navios. Então, quando aquele sal descia dos navios, eles iam caindo no caminho. Então, tinha uma via chamada via salária, que era por onde passavam os recursos. Naquela época, os recursos eram o sal. Então, daí derivou a palavra salário. Olha que interessante. E aí você hoje vive sobre determinadas terminologias, sobre palavras que você não conhece o seu real significado, de onde surgiu aquilo ali. Então, mais um motivo de nós, como sal dessa terra, nós darmos valor a essa terra. As grandes riquezas, a Bíblia diz que Deus, o que Ele vai realizar na terra, Ele revela aos seus profetas. Se Deus vai realizar alguma coisa na terra relacionada a finanças, Ele vai falar primeiro com quem? O que eu quero chamar a sua atenção hoje é para você quebrar a ligação, ou relacionamento, ou talvez uma percepção errada, ou talvez um paradigma errado que você tenha com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é mau. O amor ao dinheiro que é mau. Jesus ele vai falar sobre isso quando ele fala sobre você adorar 2 senhores. Então ele fala que se você adora um, automaticamente você odeia o outro. Isso é uma condição sine qua non. Ou seja, então se eu amo o dinheiro, automaticamente eu odeio a Deus. Se eu odeio a Deus, eu não tenho liberdade para gerar criação ou criatividade na minha vida financeira. E então eu fico escravo, preso em uma situação onde eu não posso me libertar. Porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos... Quantos estão comigo? Então eu estou fazendo um pano de fundo aqui para você entender o que vai ser ministrado hoje. E que existe dentro de você
paradigmas, sofismas, que você cresceu talvez num lar onde os recursos eram faltos, onde você não tinha uma total liberdade em relação ao dinheiro, e isso fez com que você hoje chegasse a um patamar e estivesse hoje exercendo talvez como dono de uma empresa, como alguém que está sobre muitos recursos, e você não sabe lidar com esses recursos no sentido de se relacionar com ele e se relacionar com pessoas, e você não entende que esses recursos não é automaticamente somente para você ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra, porque isso é bíblico, né? A vida em abundância que ele falou que ia nos dar, ou seja, mas não é simplesmente isso. Se você está tendo acesso a recursos, se você está tendo acesso a ideias, isso não é para parar em você, isso é para perpetuar o reino de Deus nessa terra. Isso é para fazer com que o reino de Deus se expanda nessa terra, para que ele chegue a lugares que você não pode ir. Você hoje pode estar no sertão, mas os recursos que você aplica nisso pode estar lá falando por você. Quantos estão me entendendo? Então a grande questão é saber lidar com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, é saber trabalhar isso dentro de nós de maneira sadia e libertadora. Libertadora é conhecer então a verdade sobre dinheiro, sobre finanças. Quem nunca teve problema financeiro aqui? Levanta a mão, quero te conhecer. Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar contas, comprar alguma coisa a mais? Isso são preocupações normais do ser humano, e elas sempre vão acontecer. Enquanto estivermos aqui na terra, elas sempre acontecerão. Se você puder responder a todas essas perguntas que eu fiz, dizendo que uma dessas pessoas é você, parabéns, bem-vindo ao mundo dos humanos. Esses são problemas antigos, pois o ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseado em falsos valores e não nos valores de Deus. E aqui que está o problema sobre as finanças. Por exemplo, você entrou no emprego, você estava desempregado e agora você entrou no emprego. Antes de entrar naquele emprego, você já tinha gastado o dinheiro que você ainda não ganhou. Por quê? Porque você está imaginando que quando você entrar, você vai poder comprar aquele carro, ou fazer aquela prestação, ou comprar aquela bolsa, ou comprar aquele apartamento. Ou seja, você já destinou o dinheiro que você ainda nem ganhou para comprar um prazer, que será que isso está realmente no valor que Deus tem para a sua vida? Então nós começamos a colocar as nossas finanças debaixo de valores que não são os valores do que Deus tem falado para nós. É muito bom quando você entra no lugar de descanso. A Bíblia diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses encontrarão descanso. O que é estar no lugar de descanso? Estar no lugar de descanso é estar no lugar onde essa verdade ela permeia todas as áreas da sua vida, inclusive finanças. É saber que aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou empreendendo, isso tem um fim, e isso serve para alguma coisa para o reino de Deus. Tem um livro que foi lançado ontem, que é A Honra nos Negócios, e Dennis Silk, ele fala muito bem sobre isso, e ele cita duas empresas, logo no primeiro capítulo ali, antes do primeiro capítulo, você lê rapidamente isso aí. E ele cita o exemplo de duas empresas, uma empresa que já dura há mais de 300 anos nos Estados Unidos e uma que começou com 16 anos. E com 16 anos ela chegou exatamente no mesmo patamar financeiro da outra. Só que quando veio a crise de 2008, ela não subsistiu mais. Aquela que já havia 300 anos, ela veio subsistindo e subsiste até hoje. O que ele conta ali é a respeito da cultura que se é aplicada naquelas empresas, ou que foi aplicada naquelas empresas. E uma das coisas que aquela cultura diz é que aquela empresa que dura até hoje, ela aplicou exatamente valores e princípios do reino. Sabe, quando Deus fez a terra, quando Ele nos formou, Ele falou que nós dominássemos as coisas, Ele deu a palavra dEle para que existisse luz, então houve luz, e Ele começou a falar e Ele começou a criar, porque Deus é assim, tudo que Ele fala Ele cria. E então no sétimo dia Ele descansou. Na verdade ali a palavra traduzida não é descanso de você dormir, mas é parar, ou seja, Ele parou de criar. Então esse é o sabate, é você parar de criar alguma coisa. Nós estivemos lá em Israel agora, e você vê que até a máquina de café você não pode. Por quê? Porque ela vai criar o grão no café, então não pode fazer isso, é o sabate. Você não pode criar nada.
Se você estiver pensando alguma coisa e for escrever, você não pode no sabático, porque você está escrevendo os seus pensamentos, então está criando alguma coisa. Então Deus, quando Ele fez isso lá atrás, Ele parou de criar. Só que todas as coisas que Deus criou, elas foram criadas para que elas conseguissem encontrar uma constância de desenvolvimento. Ou seja, nada do que Deus fez é para parar em si mesmo. Então, se Deus está te colocando e te chamando para dominar as suas finanças, Deus está falando que existe uma progressão de crescimento e grandeza nas suas finanças. E quando eu estou pronto para isso, quando eu entro nesse descanso, a minha vida financeira ela cresce automaticamente.